Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, nós queremos hoje ver a devocional de número 22 com o tema Uma Família Comum. E eu peço que você dê pause no seu equipamento e leia na sua própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versos de 1 a 7. A família que Deus escolheu para que Jesus nascesse e na qual ele seria criado e educado, não era diferente da maioria das famílias da sua época. Eram pessoas simples do povo, sem luxo, sem status, sem nada que as destacasse. José era um carpinteiro e com o seu trabalho mantinha a família, ofício esse que também ensinava aos filhos homens. Quando aconteceu o anúncio pelo anjo, José e Maria não tiveram relações sexuais até o nascimento do menino. Podemos afirmar que Jesus foi concebido de forma miraculosa pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, conforme nós lemos em Mateus 1:25 e Isaías 7:14. No entanto, o evangelista Lucas afirma que ela deu à luz a seu filho primogênito. Isso nós vemos no verso 7 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E primogênito, todos sabemos, é o primeiro, é o filho que nasce primeiro, o que pressupõe o nascimento de outros filhos. Aliás, quando nós vemos a respeito de Jesus, nós podemos fazer a mesma analogia. Jesus, ele nasceu como o unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é o que diz João 3,16. No entanto, quando nós olhamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós encontramos Deus nos falando que Jesus tinha como plano completo de redenção ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando nós falamos de primogênito, estamos falando daquele que nasceu primeiro, mas que logo se seguem outros nascimentos, outros filhos da mesma mãe. Marcos capítulo 6, verso 3 diz ainda assim: Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Não há problema nenhum em considerarmos que Maria teve outros filhos com José. Embora alguns segmentos considerem isso algo inaceitável, não há problema nenhum que se considere assim. O milagre maior, ele havia acontecido. Maria, ainda virgem, concebeu do Espírito Santo e deu à luz o Salvador. Por isso, não é diminuir o seu valor se nós consideramos Maria mãe de outros filhos que vieram depois. Alguns alegam que esses irmãos e irmãs que aparecem lá em Marcos capítulo 6, verso 3, na verdade não eram irmãos e irmãs, mas primos. No entanto, no Novo Testamento, há termos próprios para designar primos. Por exemplo, Isabel é chamada de sua prima, em Lucas 1:36. Isabel não é chamada de irmã de Maria, mas de prima. Então a palavra prima, ela é usada ali. Mas o fato é que Jesus, ser parte de uma família normal, só enfatiza ainda mais a sua identificação conosco na sua humanidade. Não apenas através da encarnação, mas também no envolvimento e no convívio familiar. Por isso, olhar para Maria e José como pais de outros filhos, sendo Jesus o primogênito deles, faz com que o olhemos de forma humana real. Jesus era 100% Deus,
mas ele decidiu se esvaziar e viver 100% humano. Como nós, como eu e você, se identificando com as nossas lutas, as nossas crises e todo o contexto de ter que ser criado por uma família, educado pelos seus pais humanos, ter irmãos e aprender a obediência naquilo em que tivesse que aprender. Por isso Jesus é o nosso referencial de homem que venceu o pecado e venceu a morte. Por isso pode nos dar a salvação que é eterna.